Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão querido para nós todos, que começou no presencial e agora se mantém online para que a gente não possa perder o contato e sempre trazendo um especialista super interessante para a gente conversar e trazer algumas dicas práticas para o nosso dia a dia. E hoje eu vou falar com uma amiga muito querida, minha xará de aniversário, a Cibele Yoshinaga. Ela vai se apresentar e logo, logo a gente já começa a conversar. Sibeli, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Te apresenta um pouco o que tu Ai, faz, como é que tu trabalha e já já conversamos. eu que, eu que agradeço o convite, Liz, é uma honra, né, poder dividir esse espaço agora contigo. Eu me chamo Cibele, para quem não me conhece, sou arquiteta, tenho 20 anos de formada e de experiência na área e trabalho assim com reformas, projetos de casas, né, e algumas consultorias. E eu acho que é isso, o nome do meu escritório é Estúdio 11 Arquitetura, e estou à disposição aí para quem quiser saber um pouquinho mais depois. Maravilha. E aí eu quero já começar te perguntando por que será que as pessoas gostam tanto de ficar mudando a casa? Elas mudam de estilo, elas vão pensando melhor? O que que tu acha, assim, o que que motiva tanto as pessoas a te procurarem, enfim, ou quererem mudar a sua casa de alguma forma? Eu acho assim, todo mundo quer sempre melhorar, né, o seu bem-estar, né? E eu acho que a casa é o nosso porto seguro, né? É o lugar onde a gente chega depois Sim, de um dia cansado de trabalho, né, e tal. Então eu acho que é um lugarzinho assim especial para todo mundo, né? Eu acho que a maioria das pessoas sempre fica assim, ai, tô louca para chegar em casa, né? A gente sempre fala assim é quando tá verdade, né? cansado, alguma coisa assim, Aham. né? Então, e acho que assim, como as pessoas também estão sempre em movimento, estão mudando, estão vendo coisas diferentes, né? A nossa vida também está sempre. A gente muda de opinião, né? A gente muda de roupa todo dia, a gente está sempre em mudança, né? Então, acho que isso também é um reflexo do que acontece no nosso dia a dia, né? Que a gente traz para nossa casa, né? E agora com essa questão, acho também da pandemia, né? Que tá todo mundo, né? Assim, já até cansado disso, né? Mas acabou sendo uma oportunidade das pessoas estarem mais em casa, né? E observarem mais, Sim, assim, o que gostariam de mudar, o que podiam fazer para melhorar o seu espaço, né? Então, até no começo da pandemia era uma preocupação, acho, assim, para todos os profissionais, assim, da minha área, e eu acho que do modo geral, né, para todo mundo, mas aí, assim, sim, uma sim. coisa que a gente achou que ia parar totalmente, né, porque até no começo da Pelo pandemia teve contrário. uma parada nas reformas e tal, aumentou um monte a demanda, assim, então foi super bom para mim, assim, né? E eu acho que para todo mundo que está conseguindo fazer alguma movimentação nesse sentido, né? É uma oportunidade também, eu Sim. acho assim, porque daí sobrou aquela graninha, né? Que a pessoa também não está podendo viajar, não está podendo sair, não tá, né? Então a gente acaba Sim, conseguindo ter um pouquinho mais de recurso, eu acho, para essas mudanças, nem que sejam pequenas, né? Mas para transformações assim, que sejam ou pontuais, ou uma reforma maior, ou eventualmente até uma mudança de apartamento, né? Então, assim, tem de sim. várias escalas, né? As mudanças. Eu estava ouvindo que o mercado imobiliário está bem aquecido nesse momento, né? E é muito Sim. interessante isso, né? Porque assim, num primeiro Uhum. momento eu não pensaria de modo algum em me mudar no meio de uma pandemia, né? Sim. E pelo que eu vi, assim, tem muita gente se movimentando. Aqui no nosso prédio, 2 apartamentos foram vendidos, né? Uhum. E talvez porque as pessoas se vejam com mais tempo, né? Ou algo nesse sentido, né? Eu acho que tem uma coisa que também, assim, como as pessoas têm muita gente trabalhando em casa, né? Eu acho que, por exemplo, para casais ou para famílias, né, assim, com mais gente, Uhum, é complicado, né, tu dividir o espaço, assim, né? Então, assim, às é vezes se a pessoa verdade. tem um espaço pequeno, né, tu precisa pelo menos de dois ambientes, assim, onde tu possa fazer uma reunião, tu possa trocar uma Claro. ideia com alguém, né, e tal, sem atrapalhar o outro, né? Porque, assim, duas reuniões no mesmo espaço é uma coisa um pouco inviável, Nem né? Assim, pensar, né. Sim, daí então, então acho que daqui a também tem pouco a muita gente, assim, que vontade acabou. isso. E a vontade de mudar já estava ali, daqui a pouco apareceu alguma Isso, oportunidade, já aproveitou, a né. pessoa a pessoa dá um jeito de criar oportunidade, às vezes, né? Assim, Sim, sim. né? Tu vai É, atrás, daí, e digamos assim, uma coisa que estava um plano que estava parado há um tempo e tal, daí tu fala assim, ah, não, agora tu tem que sim, resolver, né? E eu acho que é. Não, daí foi por isso que aumentou eu bastante, né? sim, eu vejo também que, assim, vejo pela gente, né, a gente acaba passando mais tempo em casa, eu viajava bastante, eu estou mais em casa, a gente está fazendo as refeições em casa, e aí tu quer fazer um reparo na Uhum. cozinha, tu quer achar um jeito de ser mais funcional,
e aí tu tá sentado na sala, então assim, não é aquela coisa de sair às 7 da manhã e voltar às 7 da noite, Isso. e que daí tu nem para pensar exatamente o que tu quer mudar na tua casa, tu vai te acostumando com aquelas coisas que não estão assim, naquela primeira vista, né? Agora, em casa tem um pinteiro, e a grande maioria, por pelo menos 7, 8 meses já, isso faz uma diferença, né? Claro, com certeza. E aí, até que assim legal. também, para criar esses espaços de trabalho, enfim, de locais, né, que tu tenha, que possa, porque tem muita gente também que não tinha isso, né, e apareceu essa necessidade, é verdade. Né? Não E tinha essa necessidade e apareceu. Tu viu que o volume, tu percebeu que o volume aumentou, né? Além de projetos novos, né? A maior demanda é realmente pela criação de espaços de home office, ou tu está vendo alguma outra demanda que também tem um volume grande nos teus serviços? Não, assim, o que eu tenho feito mais, assim, são reformas completas de apartamento, né? Então, assim, eu tenho visto muita gente se mudar de imóveis mesmo, assim, de um menor para um maior. Interessante. A maioria dos casos, assim, que tem, né, chegado para mim e tal, são desse tipo, né? E aí, dentro desses projetos, tem sempre essa questão do home office, né? De a pessoa ter um cantinho ali para, né, ou assim, que seja um misto de quarto de hóspedes e home office, né? A pessoa sempre quer ter algum espaço, assim, no apartamento ou na casa, enfim. Mas a maioria que eu tenho percebido mesmo, assim, são pessoas saindo de apartamentos menores para maiores. Né? Um dos meus clientes até comentou isso, assim, que tiveram uma oportunidade, enfim, de ir para um apartamento maior, justamente por isso, porque a cliente, ela tinha que ficar mais tempo em casa, e eles moravam num apartamento pequeno, e aí ficava inviável para ficar os dois num apartamento muito pequeno por muito tempo. Aquela coisa assim de, né, de cada um ter o seu cantinho de trabalho e tal, né? Claro. E eu acho que muita gente acabou optando, em definitivo, por ficar no home office, né? Sim, com certeza. Essa minha cliente falou que até na empresa dela, ela falou que não tem nem espaço para ela mais, assim, que ela já vai ficar definitiva em casa. Né? Ela só vai fazer reuniões e coisas presenciais. Sim, eu estava vendo uma pesquisa ontem num congresso que eu estava assistindo, e que pelo menos 60% a 70% das empresas vão manter a rotina de home office em pelo menos 2 dias da semana. Então, isso é muito, se a gente for pensar assim, a questão de redução, daí o que vai ser? Vai ser um espaço menor, com presença rotativa, né? E os outros dias da semana tu vai trabalhar de casa. Então, isso é interessante, né? É um novo modelo que eu acho que ele é mais econômico, né? Ele é mais viável, só que as pessoas também dentro de casa vão ter que se acomodar melhor, vamos dizer assim, pelo menos ergonomicamente, né? Muito interessante. Com certeza. Eu estava vendo que uma das coisas que tem muito anúncio na internet agora é um fundo verde que a gente acopla na cadeira e que fica toda um grande círculo para poder botar o fundo que tu quiser. Eu achei muito interessante. Legal! São coisas que a gente não estava, nunca não precisava lista de interesse, né? Vamos dizer assim, né? Com certeza, né? A câmera, né? Eu comprei uma câmera melhor para acoplar no computador. No começo da pandemia. Hoje ela está 1/5 do valor, porque todo mundo já comprou a câmera, né? A câmera, fone, ring light, essas coisas começaram a entrar no kit, né? De sim. Então é muito interessante, né? E como é legal, assim, as pessoas também quererem deixar isso bonito, né? Não fazer assim de qualquer jeito, né? Eu acho que isso é bacana também, né? E me diz uma coisa, existe alguma tendência do que as pessoas estão escolhendo, do tipo, eu vejo que em determinadas épocas é a tendência de muita planta, outras épocas a tendência de muito clean, né? O que tu tá vendo mais hoje? Eu sei que teu estilo é um pouco mais clean, né? Mas eu também sei que tu acomoda muito de acordo com o interesse dos clientes, né? Como é que tem sido isso nesse momento? Nessa coisa, assim, por exemplo, do clean, realmente, assim, né, eu acho que tem bastante gente me procurado já através do meu trabalho, né, então ver fotos, né, imagens de coisas que eu fiz, e daí gostam e vem me procurar, né, para, enfim, fazer uma coisa parecida em casa, né, teve um cliente que até falou assim, eu quero igual aquele, aí eu falei, não, igual não dá, vou fazer parecida. Eu pensei assim, aquele ali dava para pegar e botar direto no meu apartamento. Faz um copia e cola. Daí aqui, você... né?
Copia e cola, exatamente. Daí isso é muito bacana, assim, né? Porque daí acaba sendo isso. Então, assim, eu não sei direito se é uma tendência, assim, né? Mas, de modo geral, eu sempre oriento as pessoas, assim, a fazerem, por exemplo, uma coisa mais neutra na parte dos móveis e tal. E aí depois fazer uma decoração mais colorida, assim, com quadros, com tapetes, com almofadas, né, e tal. Mas Sim. também acho o máximo, assim, quando o cliente fala assim, gosto de uma cor, quero usar, né? Porque daí também são desafios, assim, que a gente vai se adaptando para, né, fazer uma coisa bacana, assim. O que as pessoas têm muito medo é de enjoar, né? Assim, quando são cores um pouco mais fortes e tal. Daí vai muito da personalidade da pessoa. Então, assim, no começo do trabalho a gente sempre conversa bastante, tal, para identificar qual é o perfil, né? E aí a gente, né, vai tocando o projeto de acordo com a necessidade e o gosto, principalmente, do cliente, né? Eu dou muita orientação, assim, técnica, né? Tipo, isso não vai ficar bem, isso vai ficar bem, aqui não cabe, aqui cabe, né? Mas, assim, na parte estética, eu deixo a pessoa sempre bem à vontade, né? Então... Claro. E, assim, a casa é da pessoa, não é minha, né? Então, assim, embora, né, eu queira que fique legal, eu não posso impor, né, a minha vontade, né? Exato. Não, e tu sabe que é uma coisa assim que eu vejo que nem todos os profissionais têm esse olhar e como é importante, até na minha área, quando a gente trabalha com consultoria, em treinamento e tudo mais, eu preciso falar um idioma e ajustar. Claro que tem coisas que eu não vou fazer, mas eu preciso ajustar para a cultura do cliente, porque senão fica muito difícil daquilo se encaixar, né? E de reproduzir, né, de alguma forma. Da mesma forma, né, esse momento da gente ficar em casa, eu lembro direitinho uma vez uma amiga que estava fazendo um projeto com um arquiteto e ela me disse, a casa está muito bonita para ele. Né? Olha só. Eu entro em casa, eu entro em casa e não me reconheço. Né? Então, isso não é legal, né? Esse cuidado é importante de ter. Né? E até assim, eu gosto também, assim, quando a pessoa, por exemplo, ela já tem alguns objetos pessoais, né? Assim, eu trouxe isso de uma viagem, né? Eu tenho esse quadro que eu comprei não sei aonde, eu ganhei de alguém, né? Porque, assim, é bem isso que tu comentaste agora, né, Liz? Assim, a cada um tem, né, uma história, enfim, um gosto, né? E uma vivência diferente, né? Cada pessoa é única. Então, assim, eu acho que é legal, assim, quando tu consegue trazer isso para dentro da casa, né? Porque é o cantinho dela, né? Assim, então, eu não gosto nem muito, assim, de escolher objetos, assim, por exemplo, em loja e tal. Até se o cliente pede, eu faço. Mas, assim, eu acho tão legal quando a pessoa já tem as coisas, sabe? Porque daí a gente, vamos aproveitar isso, aquilo. Teve uma cliente, assim, que... Eu tenho uma cliente que viaja muito, assim. Então, assim, a gente fez no corredor dela tipo um expositor, assim, de objetos que ela trouxe das viagens, né? Aqueles souvenirs e tal. Então, é muito legal, porque para ela isso é importante, né? Assim, dela sempre tá lembrando, né, daquelas viagens e tal. E fica legal, acho que na decoração também, né? Fica uma coisa bem personalizada, né? E muito bacana, assim. Eu acho que é isso. Cada um tem sua história, né? E a gente tem que respeitar isso, honrar, né? E mostrar, né? Assim, deixar bem à vista, assim, né? E me diz uma coisa, eu tô pensando assim em quem está nos ouvindo, né? Eu adoraria fazer tudo isso, né? E uma reforma e alguma coisa, mas nesse momento eu até não tenho nem como sair de casa, né? O que eu posso fazer para eventualmente mudar a minha casa de algum jeito que eu me sinta mais aconchegado, mais, né? Sem de repente ter que quebrar uma parede nesse momento, trocar um piso, que eram coisas que daqui a pouco eu gostaria de fazer, né? Mas de repente, nesse momento, por conta do nosso contexto, né? Daqui a pouco muitas pessoas tiveram uma alteração de renda e tudo mais, né? E isso ficou para segundo plano, né? Como é que essa pessoa pode fazer para de repente fazer uma pequena transformação e aí se sentir melhor até que ela possa também fazer essa reforma mais radical? Eu acho que assim, uma das coisas que mais mudam o ambiente é a cor, né? Então, assim, daqui a pouco tem parede branca, quer botar uma corzinha, né? Ou daqui a pouco quer pintar só uma parede de uma cor diferente. Então, assim, eu acho que isso já veste a casa, assim, né? E o investimento não é muito alto, porque ela mesma pode fazer. Se ela tiver disposição, né, assim, para isso, sim, né, não é tão complicado, bem tranquilo. Né? Não é tão complicado, né? Então, assim, acho que isso da cor, acho que é uma coisa bem legal, né? Que já dá muita mudança, né? Outra coisa, assim,
trabalhar, por exemplo, com almofadas coloridas, né, com algum revestimento, porque a almofada a gente pode trocar só a capa, né, e hoje tem, assim, tu compra até pela internet, baratíssimo, assim, então, Nossa. uma coisa que é bem legal, assim, né, daqui a pouco, assim, tapete, né, enfim, outras coisas que também, assim, são coisas que a gente pode trocar ao longo do tempo, né, que não é um mobiliário, alguma coisa assim, né, e a coisa da vegetação também, né, que eu acho que sempre uma vegetação é uma coisa que deixa um ambiente muito bacana, né, e eu, daí, assim, qualquer verde, assim, né? Ou fazer um arranjo de flor, sabe? Alguma coisa assim que não seja permanente, mas que já dê um toque diferente. É uma coisa que daí, assim, cada semana tu pode mudar, né? Por exemplo, um arranjo de flor, que é uma coisa bem legal, né? Sim. Tu pode sempre ter uma coisa, assim, enfeitando a tua mesa, enfeitando a tua sala, enfim, assim, uma coisa, né, que... Tem aqueles também mais secos, né, que se compra também, que daí dura um pouquinho mais, né, então, eu acho que é bem bacana, assim, né, botar uma plantinha, uma coisa assim em casa. Eu percebi que, assim, não só eu, mas muitas amigas ficaram muito mais focadas em plantas, né, nesse período. E aí a gente faz muda e troca alguma coisa. É legal, né? Eu fiz o curso de coquedamas da Vic, da Eu Mundo. Ai, que legal! E foi muito especial, porque o coquedama, ele é relativamente simples de fazer, porque a gente, sem informação nenhuma, ela ensina super bem. E fica um detalhe tão significativo, porque ainda tem uma questão afetiva com a planta. Claro, sim. E ela fica linda, e eu fico mega orgulhosa e mostro para todos os meus coquedamas, porque no muito legal. Pelo menos 3, né? E isso é tão bacana, porque... E mesmo quando tu faz um arranjo, né? Foi tu que acomodou. O vasinho foi tu que plantou. Então, isso também tem uma conexão, vamos dizer assim, com a casa, que também nos deixa... Claro, acho bem legal. Motivado, animado, né? Tem um ar terapêutico, assim, né? Tem mexer com a terra, né? É muito legal. Eu acho muito bacana aqui em casa, também. Assim, a gente não tem uma peça que não tem um vasinho ou uma plantinha, porque a gente gosta muito, né? E isso é tão importante, né? Porque traz uma coisa de casa mesmo, né? Já que nós vamos passar tanto tempo aqui dentro, né? Eu queria te fazer uma pergunta... Diga. Não, pode falar. Não, é que o ser humano tem necessidade de, né, de estar próximo da natureza, eu acho, de um modo geral, né? E essa é uma forma da gente se sentir um pouco melhor, assim, no dia a dia, né? A gente traz isso aí um pouquinho para dentro de casa, se a gente não pode toda hora estar saindo para ir num parque, alguma coisa assim, né? A gente tem um pouquinho disso dentro de casa, né? Que eu acho bem bacana, assim. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta meio polêmica. Só um pouquinho. Muitas vezes as pessoas contratam arquitetos, arquitetas, mas lá pelo meio do caminho se dão conta que não fizeram uma boa escolha, né? Quais seriam as dicas, assim, os filtros que uma pessoa que nunca chamou um arquiteto para decorar sua casa, que gostaria de chamar, né? Além de olhar o portfólio, né? Porque às vezes isso não quer dizer muito da relação que eles vão ter, né? Então, assim, quais as dicas que tu daria, assim, de filtros que essa pessoa pode fazer antes de fechar um contrato com um profissional que vai entrar na casa dela? Eu acho assim, é sempre bom ter uma conversa muito franca com a pessoa desde o início, né? Explicar bem o que vai ser feito e formalizar, assim, um escopo de trabalho legal, né? Assim, ver bem o que se quer, né? Pergunta referências, né? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo mais de um orçamento com arquitetos, né? Assim, por exemplo, comigo mesmo acontece, volta e meia, se a pessoa não me conhece, né? Mesmo que seja uma indicação ou não, a pessoa faz mais de um orçamento. Porque eu tenho notado que as pessoas assim, voltam para mim e falam assim, não, eu gosto mais do teu trabalho mesmo. Eu acho que o portfólio acaba sendo um determinante também, embora não seja o único, né? E, porque, assim, dizem muito assim, eu gostei mais do teu porque o teu é mais funcional, né? E eu acho uma coisa muito importante, que eu acho que, assim, que é uma coisa que a gente não tem muito como... assim, é uma coisa meio, né, enigmática, digamos, é a empatia, né? Que é a coisa que a pessoa, assim, a gente não explica direito, né? Uma coisa, assim, que a gente não tem muita como... Não existe uma regra, né? A gente bate o olho na pessoa e gosta dela ou não. Então, acho que isso é uma grande coisa, assim, a se levar em consideração, né? Assim, a primeira coisa é tu tem que te dar bem com a pessoa, achar que aquela pessoa é uma pessoa que tu vai te dar bem e tal, né? E aí, eu acho que outra coisa, por exemplo, se for o caso de fazer mais de um orçamento, é analisar bem as propostas, ver se está tudo contemplado, né? Ver se...
enfim, está tudo muito claro, né? Eu acho que é muito importante isso, ter muita clareza do que vai ser feito, né, desde o início, porque para não dar conflitos depois, assim, né? Porque às vezes a pessoa está com uma expectativa, não ficou muito claro o que vai ser feito ou não. Então, por exemplo, eu sempre faço contrato, né, com os meus clientes, independente de ser cliente novo, antigo, assim, né? Sempre tem contrato agora, né? Daí, eu acho que no contrato está escrito, daí já diz assim, ó, estou considerando tantas visitas, estou considerando, né, o valor extra por visita, enfim, a gente vai... Isso. Acho que é bom para as duas partes, né? Assim, então, é honesto para todo mundo, eu diria, né? Assim, eu diria que o principal é isso, é ter empatia com uma pessoa, né? Com um profissional. Daqui a pouco tu tem empatia com mais de um, mas aí eu acho que outro filtro que tu pode fazer é isso, é ver se está contemplando bem as suas expectativas, né? Claro, e outra coisa também que eu acho que ajuda muito é, por exemplo, no meu site eu tenho depoimento de clientes, né, que contam experiência. Agora eu tive um feedback, alguns clientes me chamaram pela internet, que eles falaram assim, não, a gente acha que tu tens uma boa relação com teus clientes, pelas coisas que a gente leu. Então, assim, é uma coisa também que é uma forma de fazer um filtro, né, assim, de ver. Porque, assim, tem muita gente que relatou que eu não sou impositiva quanto aos gostos, né? Então, assim, as pessoas se sentem muito à vontade quanto a isso. Então, é engraçado, assim, teve outro dia um cliente falou assim para mim, mas a gente quer uma sala de Instagram. E aí, tu botaste aquela prateleira que a gente tem. Eu falei, mas tu tinha me dito... Eu falei, mas tu tinha me dito que tu queria aquilo, né? Ele, não, mas então não, então a gente pode mudar. Eu falei, então tá, então assim, eu falei, eu faço o que o cliente me pede, como é que eu vou dizer, se a pessoa quer usar um objeto, eu vou dizer, não, tu não vai usar isso porque eu não gosto disso, né? Não, assim, a gente vai adaptando conforme a necessidade do cliente, né? E ele disse que queria uma sala de Instagram. Sim, porque ele me chamou pelo Instagram, eu acho que ele quer aparecer no site depois. Que coisa, sério, que coisa incrível. Qual foi a situação mais inusitada que tu já passou no teu trabalho, assim? Mas em que sentido, Lizzy? Diferente, vamos dizer assim, um pedido diferente. Ou... Ai, guria. Ai, não sei, assim... Não sei, Lizzy, assim, de cabeça agora, assim, não me ocorre nada, assim, de muito diferente, sabe? Porque, nada no fim, nada que tenha virado uma boa história. Não, acho que não, assim, máximo, assim, as pessoas querem fazer, assim, algumas coisas que a gente vê na internet, até, assim, que eu vejo também de referência e tal, mas mais ligado ao mobiliário, coisas, assim, né, mas acho que nada, assim, muito extraordinário. O assim. cliente está mais exigente agora, assim, com tanto recurso, porque, assim, se a gente for procurar na internet, a gente tem muita referência, né? Fora os programas de decoração, que cada mês aparece um novo, né? Então, eu mesma consumo muito desses programas e fico fazendo lá print, né? Para ter ideias de quando a gente for fazer alguma coisa maior. E isso atrapalha ou ajuda quando o cliente chega até o teu estúdio e diz, olha, eu tenho essas referências? Eu acho ótimo, assim, acho a melhor coisa, porque desde que as referências se tenham a ver uma com a outra, assim, mais ou menos, né? Assim, sejam no mesmo estilo, porque já aconteceu de clientes chegarem para mim e mostrarem várias coisas que nada tinha a ver com nada, entendeu? Assim, eu gostava de várias coisas, mas as coisas não se combinavam. E aí assim, né, eu lembro que naquela vez eu fiquei meio assim, tá, e agora o que eu faço, né? E eu decidi, não, vou fazer o que eu acho que tem que fazer, e aí no fim deu tudo certo, né? Mas é muito bom quando a pessoa tem uma referência, né, assim, já gosta de algumas coisas, por exemplo, acho que até assim, para ver assim, gosta mais de cor, não gosta de menos cor, né, uma coisa mais neutra, gosta de madeira, não gosta, né? Isso aí são coisas que são muito boas, porque já dão uma norteada no trabalho, né? E aí, acho que assim, essa questão da exigência, eu acho que é bem isso, acho que sim, né, as pessoas acabam sendo mais exigentes até, mas também já sabem mais o que querem muitas vezes, né, e ajuda bastante, facilita, assim, né? No início do trabalho, pelo menos, né, facilita bastante, sim. Porque assim, como a gente estava falando lá, como a gente estava falando lá antes, né, no começo, que na verdade o estilo é da pessoa, não é o meu, né? Claro. Então, assim, para mim é muito difícil, assim, aí é o contrário, né? Quando a pessoa fala assim, decide tu. Daí eu falo, como é que eu vou decidir, né? Tu tem que pelo menos me dizer. Gosta de que cor, né? Ou tipo, gosta de uma coisa mais clássica, né? Uma coisa mais contemporânea. Então, assim, algum norte a pessoa tem que dar, né? Porque senão fica uma coisa muito difícil, né? Daí eu vou propor uma coisa e daqui a pouco não vai ter nada a ver.
Então, eu acho que essa conversa inicial, assim, é muito interessante nesse sentido, assim, né, também de entender se tem referências, né, já ajuda bastante, né, para entender bem o que o cliente quer, e a gente não ficar fazendo um monte de revisão, né, que é muito difícil acontecer também, assim, eu não, normalmente, assim, aquela apresentação inicial, assim, eu não reviso muito, sabe? Isso é uma coisa bem legal, assim, porque eu acho que eu consigo entender o que a pessoa quer, né? A não ser que a pessoa esteja muito perdida, daí realmente a gente tem que fazer revisões e tudo certo também. Faz parte, né? Não, tudo certo, faz parte, né? Mas assim, quando a pessoa já tem um norte, já fica um pouquinho mais fácil para todo mundo, né? Para a própria pessoa também. Não, e eu acho legal também, assim, eu tiro por nós aqui que a gente assiste os programas e vai vendo, pô, que legal essa ideia, eu nunca tinha pensado. Né? Essa ideia ficou super bonita, mas eu nunca ia gostar de ter em casa. Então a gente sempre vai jogando com a questão da funcionalidade também, né? Porque é uma casa da qual a gente vai viver. Aquela ali do programa, a gente não tem ideia de como é que ela funcionou depois, né? Claro, é bem isso, momento, né? E é muito interessante, assim, porque eu acho que eu tenho essa impressão, né? Que a gente vai treinando o olho, né? Para conseguir ter com certeza. Uma visão, é um exercício, assim, né? mais apurada. Eu acho que todo esse, assim, o processo criativo também é um exercício, né? É uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando, né? E pensando, né? E daí tu vai pegando o jeito para fazer, né? Assim, sim. Porque é bem isso, por exemplo, tu faz algum tipo de consultoria, vamos dizer, tu falou muito no sentido assim, colocar algumas plantinhas, mudar a cor, colocar almofada, que são coisas que daqui a pouco, se a pessoa enjoa, ela muda e já dá uma outra cara para o ambiente. Sim, né? com certeza. Tu faz também esse tipo de consultoria, se a pessoa estiver meio perdida, do tipo, Cibele, eu quero, de repente, onde eu compro essa plantinha, onde eu compro essas obras de arte, onde eu compro as almofadas, tu também faz esse tipo de trabalho? Sim, posso fazer isso aí, eu acho que é uma super ajuda, assim, no fim, né? Agora, por exemplo, fiz uma coisa parecida, assim, foi uma cliente, assim, que eu tinha feito o projeto, assim, fazia 11 anos, e é só agora ela resolveu executar. Só que tudo mudou daí no 11 anos, então, assim, ela pediu, vamos fazer uma revisão do projeto, que daí, no fim, eu acabei, né, refazendo ali uma parte, né, e aí, daí ela me pediu assim, então tu pode me ajudar a escolher, por exemplo, os revestimentos. Então, daí eu cobrei uma hora técnica dela, fui com ela, a gente, né, deu ok, porque daí a pessoa fica um pouco mais segura, né? E muitas vezes também tem essa questão, assim, aonde é mais barato comprar, por exemplo, né? A gente acaba tendo uma noção, assim, né? Então, isso aí também dá para fazer, acho que é bem tranquilo, assim, né? Eu tiro por mim, sim, porque nós pintamos o quarto aqui agora recentemente. E pelas cores que eu estava vendo, né? E eu disse assim, não, vou fazer uma cor muito diferente. E escolhi uma cor que daí eu comprei o galão toda motivada. Depois eu fiquei pensando, eu acho que vai ser escuro isso aqui, né? E aí, quando eu botei na parede, fiz um teste de cor, eu disse, nossa, eu não vou aguentar isso aqui todas as paredes da mesma cor, porque ia ficar muito escuro, né? E aí, como é importante, às vezes, ter uma opinião mais técnica, daí eu fui baixei 2 tons e fiquei muito mais satisfeita com o acinzentado que ficou agora, né? Não, e como a gente está acostumado também com essas mudanças de cor, porque muda muito, assim, de acordo com a luz do local, né? E a própria... É muito impressionante, assim, sabe? A própria cartela já tem uma alteração, né? Então, você tem que ter um olho clínico, assim, de ver mais ou menos, acho que essa vai ficar boa, né? E aí... É bem difícil mesmo. Assim, tu vai para a loja de tintas e tu diz, eu quero dar uma olhada no catálogo. Vê aquele catálogo. Sim, é um monte, né? 2.000 é muita coisa. Duas variações. Em tons de verde, eu acho que deve ter uns 60 tons de verde. E é interessante, porque daí, assim, alguém que te diga, olha, de repente, é um ambiente que fica mais tempo, de repente põe uma cor um pouco mais fria, põe um pouco mais assim e tal. E isso ajuda muito, né? Eu acho que faz toda a diferença ter... Até para saber se a peça que eu vou colocar na parede vai combinar com as almofadas e o tapete que eu comprei, né? Sim, Porque daqui a pouco vira um carnaval, né? Às vezes a gente não se dá conta que não vai combinar.
Uma das coisas que as pessoas me dizem bastante também, assim, gosto de um monte de coisa, não sei como combinar tudo, né? Exato. Que também tem isso, né? Às vezes, assim, né? E eu acho que isso é normal para todo mundo, né? Acho que até para mim, sabe? Sim. Às vezes eu fico numa super dúvida, né? Ai, meu Deus, será que isso fica bom com isso e tal, né? Eu brinco, assim, como é mais fácil escolher para os outros, né? E para a gente é mais difícil um pouco. Eu né? acredito. Mas, enfim, né? Mas dá para fazer essas consultorias, assim, a gente pode fazer testes de cor também, né? Que eu sempre indico, assim, de testar né? Comprar uma amostrinha pequenininha e testar no local, porque realmente a cor é uma coisa que muda muito, assim, de ambiente para ambiente, né? Legal. Eu acabo tendo umas, assim, que são mais assertivas, né? Mas, assim, sempre a gente tem que dar uma testada, né? Sim, e é sempre bom experimentar, né? Sempre é mais econômico experimentar. Com certeza. Me diz uma coisa, a gente se encaminhando agora já para o final. Tu trouxe várias dicas, assim, algumas palavras finais, dicas finais que tu gostaria de dar, assim, bem práticas para quem está te ouvindo até agora e achou ótima a ideia de dar uma renovada, de fazer algumas coisas diferentes, além de te procurar, o que mais essa pessoa pode fazer? Acho que assim, tem alguns aplicativos, né, que são de imagens, né, tem na própria internet toda, tem muita referência, né, então acho que é isso, primeiro, assim, dar uma boa pesquisada, porque eu acho que isso aí ajuda a filtrar o que a pessoa gosta, o que não gosta, né. Legal. E daí ver, por exemplo, até assim, questões de cores, gosta de mais cor, não gosta, né, então acho que isso é fundamental, assim, né, para um primeiro passo, digamos, né, até para contratar um profissional ou não, né. A pessoa primeiro vê umas referências, e aí até nas referências tu acaba se dando conta, assim, do que está sendo usado hoje em dia, né, quais são as, né, porque agora está muito na moda, assim, usar aquela estruturinha de ferro, né, nas estantes e tal, então, assim, um estilo um pouquinho mais industrial, né, então, é o que está mais na moda, isso, e eu acho que samambaia, né, porque todas as referências que eu vejo, como assim, voltou, tem uma... né? Samambaia era muito anos 80 e agora todo mundo quer samambaia, né? Todo mundo quer samambaia agora. Mas é linda, né? Eu acho linda essa samambaia. Eu acho que é isso, assim, né? É começar por aí, assim, para, né, começar a acostumar o olhar, assim, e começar a ver o que a pessoa gosta, o que não gosta. Tem muita coisa pronta também, assim, né? Por exemplo, vai em lojas grandes de departamento, assim, tem muita coisa que dá para comprar pronto, né? Então, também voltando um pouquinho naquela questão, assim, da pessoa mesmo fazer, né? Não chamar um profissional, acho que também é isso, assim, né? Ela também tem essa liberdade, né, e opções de escolha hoje, não precisa necessariamente mandar fazer uma coisa, né, então, né, às vezes a pessoa até, assim, por exemplo, tem um apartamento que é alugado, né, ou, tipo, não quer investir muito agora, não quer fazer um projeto sob medida, né, então, acho que dá para ir resolvendo dessas outras formas, né. E tem muita coisa, acho que eu acho muito interessante também, assim, que tem muito site de venda, né, de compra e venda de tudo, né. Isso eu acho muito bacana, assim, né, porque uma coisa que, de repente, já não está servindo para alguém, pode servir para mim, né. Então, e por um preço muito acessível, né, então daqui a pouco também é isso, assim, a pessoa não tem muito para dispor, vou dar uma olhadinha ali nos classificados ali da internet, sei lá, né, numa LX, em algum desses aí, para ver o que tem, e daqui a pouco tem alguma coisa que me serve, né, eu acho isso bem bacana, assim, também, né. Não, eu acho que funciona super, assim, eu faço parte de 2 grupos desses, assim, e realmente, assim, é desde chaleira de café até jogo de sofá, né? Então, e isso é muito legal, porque normalmente tem gente que cuida muito bem das suas coisas e que só quer renovar, né? E daí tem um terço do preço muitas vezes, né? Isso vale a pena, né? Isso é bacana. Sim, com certeza. Até para quem quer renovar a sua casa, né, Sibeli? Daqui a pouco vende primeiro as suas coisas e depois repõe. Com certeza. E acho também, por exemplo, assim, tem muitos artistas locais, se for o caso de quadros, por exemplo, né? Tem, enfim, assim, tem um monte de gente fazendo trabalhos bem bacanas, assim, também hoje em dia, né? Que são trabalhos manuais, que ficam legais na decoração, né? E por um preço mais acessível, assim, né? Então, acho que tem muita alternativa hoje, sabe? Que mudou muito, assim, né? De uns tempos para cá, assim. Eu acho que essa coisa da internet é muito bacana por isso também, né? Porque ela realmente ela possibilita essas trocas, né, de uma forma muito mais fácil do que, né, assim, antigamente que a gente não tinha como nem saber, nem sabia onde é que conseguia, né, tal coisa, assim, né. Hoje tu pesquisa ali no Google, tu já acha um monte de referência e coisa. É mesmo, né? É muito bacana isso, né. Ai, que bom.
Bom, Sibeli, nós estamos chegando aqui no final do nosso Conversas que Revolucionam. Eu quero te agradecer muito a tua presença. Foi muito bacana poder conversar um pouquinho mais contigo, conhecer mais o teu trabalho e principalmente dar essas Sim. dicas assim, num momento em que está todo mundo querendo se sentir mais acolhido, né, mais aconchegado. Uhum. Eu espero que vocês gostem e quero dizer para vocês que logo, logo a gente está de novo juntos em mais um Conversas que Revolucionam. Sibeli, muito obrigada. Eu que E fica aí agradeço. o teu tchau final aí. Que agradeço, espero que tenham gostado. Estou à disposição para qualquer dúvida que tiverem, né? Se quiserem também alguma consultoria ou ver a possibilidade de fazer um projeto, né? O que quiserem, assim, se quiserem só trocar uma ideia sobre alguma questão também, estou à disposição. Muito Bacana, obrigada mais gente. uma vez, Liz, foi muito Obrigada, bacana. querida. Muito bom. Até mais, pessoal. Nos vemos em breve.